mudando um pouquinho agora de assunto, tá? A gente teve uma pergunta no YouTube que o pessoal fez, né? Boa noite. Sou iniciante na área de TI, tenho algum conhecimento em Python. Minha dúvida é, qual nível de programação devemos ter para mexer com QA? Cara, assim... Eu só quero te falar uma coisa muito importante. Eu quero que vocês entendam. Existe muita vaga que às vezes o cara só faz teste manual, às vezes o cara só faz automação, e tem outro tipo de vaga que o cara faz os dois. Que normalmente é o QA, eu chamo de QA completo, tá? Mas é só pra deixar mais fácil de nomenclatura. E aí eu gostaria que você focasse, por exemplo, do que você fazia na época da estratégia, o Joey. Porque na época da estratégia era mais uma coisa completa, né? Então considerando uma vaga assim. Pô, assim, cara, essa pergunta é boa. Olha, eu conheço gente que faz automação, que não sabe nada de código, que não sabe nada de programação, de verdade. Ele só decora o framework e segue o framework, que é o elemento aqui, lá. Eu conheço gente que sabe codar e trabalha com automação, então... E eu conheço gente que tem noção de código e faz automação. Então, são 3 níveis, e gente que não gosta de codar, não gosta de nada, e tá trabalhando. A única coisa, assim, não necessariamente um impeditivo para você, e aí a gente entra naquele lance lá da sua curva. Se você saber pelo menos o suficiente de como uma lógica de programação funciona, já para mim já é o suficiente e vai te ajudar muito. Você não precisa saber codar. Você não vai chegar lá pro dev e falar, cara, eu vou fazer um code review na sua PR, porque sua PR aqui tá errada, isso aqui, você codou errado. Você não precisa chegar nesse nível. Entendeu? Você não precisa saber codar efetivamente para trabalhar na área de QA, mas se você tiver uma curiosidade, ou pelo menos entender lógica de programação, isso aí já vai te ajudar a você entender melhor o que você está trabalhando, o que você está, por exemplo, automatizando. Isso pode melhorar até a qualidade do seu código de automação. Porque se você só ficar no arroz e feijão, por exemplo, é a pessoa que eu citei que não sabe codar, mas sabe usar o framework. Então, qualquer coisa que, vira o quê? Vira uma automação meio com certas falhazinhas de padrões. Que quem sabe codar ou entende um pouco de lógica, ou entende a lógica de programação, não vai repetir, ele vai criar funções que vão ser usadas durante o teste, não vai ficar repetindo coisa, vai criar variáveis, mas assim, não é impeditivo de você entrar, você tem que saber codar, entendeu? Uma coisa que você... Eu não sei codar, mas então, assim, eu entendo da lógica de programação, entendeu? Um ponto que isso é uma coisa que eu sempre tento falar pro pessoal, galera, você quando tá entrando na área de QA, você não tem que aprender... O que acontece? As pessoas acabam se frustrando muito, por quê? Todo lugar que você vê que fala assim, o QA precisa aprender a codar para trabalhar com automação. Realmente, você tem que ter o básico do básico para trabalhar com automação. E aí, a questão é, a pessoa ela vai estudar para desenvolver como um dev. Aí ela vai aprender um monte de coisa que não tem necessidade pro momento, né? Para você iniciando. Isso eu sempre falo nas lives, né? Um QA precisa aprender a codar? Precisa. Um QA ele precisa aprender um dia a desenvolver uma API, a desenvolver um front-endzinho? Precisa, mas isso é depois. Isso é depois que você já tá trabalhando como pleno, isso é depois que você tá trabalhando como sênior. Você precisa aprender justamente para melhorar o seu debate com os devs. Ou até mesmo melhorar a sua automação. Mas se você quer começar na área, você precisa aprender o básico de programação para QAs. E eu tô falando isso porque eu vi que a Ana ela falou aqui, eu quero ser QA, mas odeio código. E é aí que tá. Se você quiser crescer na área de qualidade, você vai ter que aprender um pouquinho. Não tem jeito. E depois que você aprende, não se torna uma coisa difícil. Meio que é uma coisa do dia a dia. Eu só vou finalizar. Eu já conheci tanta gente que era dev, sênior, e eu vi o código do cara e falava assim, meu Deus do céu, esse cara não sabe codar direito, tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo, olha as cagadas que ele tá fazendo no sistema. E às vezes você, como QA, acha que você tem que aprender 1 milhão de coisas como desenvolvedor, ou pra desenvolver, pra programar, e no final das contas nem precisa de tudo isso. O que você ia falar, Joey? Fala aí. Não, então, assim, cara, são várias questões aí, né? Por exemplo, se a gente tá pensando num júnior que quer entrar na parte de QA, você precisa codar? Não. Você pode trabalhar como QA manual, você pode, de repente, dar suporte nos testes automatizados, ver o que está errando isso aí, blá, 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 blá. Mas eu quero evoluir, eu quero ser um QA desejado pelo mercado. Isso. Cara, aí a gente chega lá, mano, por que eu evoluí? Tá? Então, sabe, eu não gosto de codar. Então, cara, se você não gosta de codar, primeiro tenta ver se é um preconceito seu. Não gosto, por exemplo, às vezes pode ser um preconceito seu, mas por que você odeia código? Será que você não começou do jeito errado? Será que, porque a hora que você vê o negócio, o filhinho funcionando e você conseguindo melhorar o negócio, você fala, nossa, é diferente, assim, o QA ele não é dev, e o dev não é QA, entendeu? Então você tem que entender que, na verdade, assim, você vai usar o seu código
você vai aprender a código, codar. Lembre-se, codar não significa eu vou desenvolver uma aplicação completa. Você vai entender a estrutura, porque isso vai te dar mais propriedade para você falar com o dev. Quando você chegar com o dev, você não vai chegar pro cara e falar, cara, deu a falha aqui e não tá funcionando. Eu deve, me manda o cur. Tá, cara, não tá funcionando. E o cara, aí, mas você tentou, sei lá, você tentou, sei lá, jogar o token, cara, não tá funcionando, mano. Sabe, aí se você saber, tipo, esses detalhes, o cara, você já vai saber, cara, não tá funcionando por isso, eu tentei fazer aqui o teste no Postman, eu tô achando que tem algum problema aqui no payload, porque quando eu testei assim, funcionou, não funcionou, eu não tô sendo o codador, mas eu entendo como funciona uma estrutura de um código, eu sei como funciona uma estrutura de API, é isso que, às vezes, é o saber código em QA. Mas eu quero aprender a desenvolver. Cara, melhor, quanto mais você aprender hard skill, melhor para você. Aí, sem dúvida, se eu falar o contrário, eu tô mentindo. Não, pô, quer dizer que eu vou escolher quem? Um QA que sabe código ou um QA que não sabe código? Eu como lead. Pra quem que eu vou olhar? Pô, se eu quero no meu time, eu vou pegar o QA que sabe código. Ah, mas eu não gosto de código, então quer dizer que eu não posso ser QA. Então, cara, seja o melhor QA manual que existe. Saiba criar os melhores casos de teste. Saiba criar os melhores tickets, sabe? Eu conheço gente que são minha ex-chefe da Go, que é a Pan, ela odiava código e ela era uma excelente QA manual, assim, tanto que ela era líder de todos os QAs manuais e ela tinha um conhecimento, assim, sobre testes absurdos, assim, absurdo sobre o negócio, entendeu? Você vê que QA tem várias áreas que você pode ir atrás, mas código faz a diferença, tá? Eu não minto para vocês. Se vocês souberem, eu não tem como eu ia estar sendo leviano. É isso, assim, tentem. Às vezes você não gosta de código porque não tentou. Começa com coisa pequena. Tenta entender a estrutura lógica de programação. Eu tenho o Henrique, ele fez muito vídeo explicando o começo de... Não é porque o Henrique não, os vídeos são muito bons. Eu recomendo o vídeo do Henrique pra todo mundo. Muito obrigado, agradeço. E com a parte de início de estrutura de código, sabe? Pô, mas como que funciona uma... Começa pequeno, sabe? Passos pequenos vão fazer a diferença. E assim, é o que o Joey falou. Você consegue aprender automação sem necessariamente saber muito sobre desenvolvimento, sobre programação, tá? Dá pra fazer muita coisa com automação só seguindo o que o framework faz, mas quando você souber codar melhor, você consegue fazer coisas melhores, tá? E passar em mais entrevistas, conseguir salários melhores. E assim, eu tenho outro ponto pra falar aqui, galera. Toda área tem alguma coisa que você não vai gostar, não tem jeito. Eu vou te perguntar, cara... É assim, às vezes a gente reclama assim, fala, putz, eu não gosto de X coisa no QA, não gosto de codar. Meu, cara, você acha que o pessoal que tá trabalhando na limpeza de lugar, você acha que eles curtem limpar um banheiro e ganhar, tipo, um salário mínimo às vezes? A gente tá falando aqui de aprender um hard skill que é, sim, relativamente simples, tá? Ele não é... Eu sei que às vezes é difícil, inclusive o Gustavo, ele colocou aqui no YouTube, ele falou aqui, codar é igual a aprender matemática. Geral tem um trauma porque não foi ensinado de forma mais intuitiva. Às vezes você não foi ensinado de forma intuitiva. E eu te garanto, tem muita gente migrando para a área de desenvolvimento que odiava codar. Eu não gostava de codar no começo. Eu tive muito problema com desenvolvimento no começo. E assim, depois que você quebra esse estigma e realmente entende como funciona o desenvolvimento e programação e código, você vai ver como codar para fazer teste automatizado é super, super simples, né? Cara, aí e ajuda, mas eu tô falando assim, tipo, cara, às vezes ajuda até em coisa besta, entendeu? Às vezes vai vir um pedido, você tá trabalhando lá, sei lá, você tá lá no seu time, de repente surge uma demanda, pô, gostaria de, sei lá, fazer essa integração aqui no GitHub, não sei o quê. Às vezes você tem noção, você pode levantar a mão, eu posso tentar fazer? Às vezes você consegue, e se você conseguir, os caras vão olhar, caramba, isso é legal, e vai ter outros devs lá que podem te dar apoio para melhorar o seu código. Eu faço isso, mano, direto. Tipo, é engraçado, porque às vezes você tem apoio dos próprios devs dentro da empresa que te ajudam a fazer seu code review. Tipo, o dev não é, às vezes, como pintam, que é tipo, nossa, cara, os caras são... Cara, eles ajudam bastante. É a classe mais alta, mas a verdade é que nem é a classe mais alta no final das contas. Então, cara, exatamente, tá todo mundo no mesmo barco. Então, tipo, quanto mais tiver certo, menos dor de cabeça a gente... Assim, uma coisa que você tem, que é interessante vocês pensarem, assim, como QA querem se desenvolver na área de QA, assim, cara, pensa, estamos no mesmo barco, se o dev, alguma coisa acontecer de errado, quem vai se ferrar não é só o dev, sim eu, cara, porque a qualidade é sua. E se você ajudar os caras, tipo, os caras vão te ajudar, e aí vocês vão conseguir galgar, vocês vão conseguir fazer as coisas mais fáceis, os devs vão te... Cara, tem muito suporte dos devs. Total. É impressionante como tem suporte dos devs aqui.
E, cara, por quê? Porque eu sempre fui aberto a eles, sempre ajudei eles, cara, vivo ajudando eles quando eles precisam. E, cara, é isso. Vale a pena fuçar um pouco em código, de verdade, assim, vocês não vão se arrepender. O Se não Joca, gostar, não gostou.